she I love it when you told me. Can we just take my horse for the walk I was searching for? Ei, povo, bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre a diferença de livro versus série do primeiro episódio, né? The Fire Cross. É esse o nome do episódio, né? Pois é, a gente vai falar sobre a diferença das coisas que aconteceram na série para as coisas que aconteceram no livro, tá bom? Então, tem aqui o análise do episódio, que é um react também, tá? Onde eu reajo o episódio e depois eu falo sobre o episódio. Então, se você gosta desse tipo de coisa, vai lá dar uma olhada. E agora vamos falar sobre as diferenças. Então, se inscreve no canal, curte o vídeo e me siga nas redes sociais. Bom, começando pelo casamento. O casamento nos livros, ele é totalmente diferenciado. Por quê? Porque ele... acontece um monte de coisa ali durante o casamento. Sei que no livro são 2 casamentos, mas em um dos casamentos o padre foi preso. Agora eu não lembro se foi no da Jocasta ou se foi no da Brianna. Eu acho que deu uma treta com o padre sim no da Brianna também, porque eles acabaram tendo que recorrer a um ministro não é, reverendo, para poder fazer o casamento, coisa que o Jamie não gostou, que a Jocasta não gostou, porque eles são católicos. Então é uma coisa que eles não gostaram muito de ter acontecido, né? No livro, na série não rola toda essa tour, por causa disso, de ir atrás de padre, e o padre sumir, depois ir atrás desse reverendo, o Jamie ficar meio nervoso. No livro, na série, conta um pouco dele ter ficado com o pezinho atrás a respeito de ser um reverendo lá, fazendo a cerimônia, mas no livro é bem mais abordado isso, né? Que o Jamie ficou super com o pé atrás a respeito de ter sido um reverendo a fazer a cerimônia da filha dele. Ele super católico do jeito que ele é, ele ficou meio assim. Sobre a casa nova deles. A casa nova deles desde o 4º livro já tem aquela casa. Primeiro eles moraram numa cabana, que é aquela primeira cabana, e depois eles construíram a casona, que é essa casa que tá aparecendo agora, que é a casa onde tem o escritório do Jamie, e direto acontece coisas a respeito de situações que acontecem no escritório do Jamie. Então, essa casa grandona já tá lá nos livros há muito tempo, mas foi legal a série ter trazido ela agora. Sobre a história do Roger querer voltar. O Roger, até então, nessa parte do livro, ele não tá cogitando voltar. Ele sabe que a família dele tá ali no passado. Quem começa a cogitar a volta do Roger e da Brianna pro futuro é a própria Claire, mais o Jamie, que eles separam umas joias lá, umas pedras preciosas, para se caso eles quiserem ir pro futuro de volta, eles têm lá salvo aquelas pedrinhas. Mas até então o Roger não dá indícios de ele querer voltar pro futuro, não, pelo que eu me lembro. Bom, eu já falei que a história do Murtagh e da Jocasta não existe no livro porque o Murtagh já está morto nos livros. Ele morreu no 3º livro. E todo esse lance de namoro e casamentos passa com o Duncan Innes, que apareceu agora na série. Quer dizer, não apareceu, foi citado. Ele é um amigo do Jamie, né? Tanto que ele vai pedir permissão ao Jamie para poder casar com a tia dele. Mas todo esse lance de casamento para Jocasta não é questão de amor, é questão de sobrevivência, porque durante o próprio livro ali vai falando casos onde as mulheres foram obrigadas a se casar com o cara porque ele queria a propriedade dela. Então, ela se casar com o Duncan é questão de sobrevivência, para ela não perder aquilo que ela tem, porque tem muitos caras ali, isso vai ser abordado mais pra frente, que estão de olho na propriedade dela, que estão querendo forçar ela a se casar, que tenta até matar o Duncan depois, mas ela tá correndo perigo sim por causa da propriedade, então ela tem que se casar sim com o Duncan para poder manter aquilo que é dela. Sobre a Brianna escutar o Jamie, mas o John Grey falando sobre o Bonnet, isso não tem nos livros,
o que acontece é a Brianna entrar no escritório do Jamie e ler uma carta trocada pelos dois, mas isso é lá no final do livro. Ler uma carta onde os dois trocam informações. O Jamie perguntando sobre o Bonnet e o John falando onde está o paradeiro do Bonnet. É nesse momento que a Brianna fica sabendo que o pai dela continua as buscas pelo Bonnet. Sobre o trauma da Brianna, é aquilo que eu falei. O final da série ainda tem ali umas 50, 60 páginas a ser trabalhada durante o livro, que é todo o trauma da Brianna, dela conseguir ou não ficar perto do Roger, porque tem um homem do lado dela depois de tudo que ela sofreu, é uma coisa traumatizante. Então a gente vai vendo ela lidando com isso no final do 4º livro. Então, não teve isso na série, ela lidar com esse trauma dela de se deitar com um cara depois de ter sofrido aquele abuso. Isso era uma coisa que eu queria muito que a série tivesse abordado, mas não abordaram. Mas vamos ver se vão abordar isso ainda, né? Porque pelo jeito que aconteceu ali, eu não sei se ela só ficou ainda em choque por saber que o pai dela tá procurando o Bonnet, ou se realmente é a partir do trauma dela. Vamos esperar para ver. Uma coisa ali rapidinho aqui sobre o consultório da Claire é que o consultório da Claire não fica na casa dela. Fica num lugarzinho separado, né? Uma cabaninha separada ali da casa dela, que descendo o morro tem uma outra cabaninha de um outro médico e ela mais esse médico direta e estreta, porque um tá querendo os pacientes do outro. Então era uma coisa que eu queria muito ver na série, mas eu acho que não vai ter. A parte do Roger e da Jocasta, na série, eles quiseram colocar aquela fala toda da Jocasta ali como uma coisa dela fazendo um teste pra ele. Só que no livro não era um teste, ela falou de verdade aquilo, tanto que eles cortaram uma fala dela, que ela fala assim que vai pôr tudo no nome do Jeremiah, que a Brianna vai poder administrar tudo, e se alguma coisa acontecer com qualquer um dos dois, nem nada do dinheiro dela vai ir pro Roger, vai ir para outra pessoa, que ela já colocou isso no testamento. Então, durante essa fala dos dois, ela dá a entender sim que o Roger tá ali por interesse, que ele tá querendo o dinheiro dela, e ela já fez uma apólice de seguro ali, que se alguma coisa acontecer com o Jeremiah, mas a Brianna, o dinheiro não vai para ele, vai para outra pessoa, para ele ficar ligado nisso. Então, na série eles tentaram suavizar, falando que foi meio que um teste para ver, né, o que ele agiria, como ele agiria, mas no livro não foi teste não, ela falou tudo aquilo e ela falou ofendendo ele sim, praticamente chamando ele de vagabundo interesseiro, porque ela fala, eu não te conheço, eu não conheço você, eu não conheço sua família, você é um mistério aqui, você é um vagabundo. Então no livro ela tá ali na intenção de ofender ele sim, na série eles deram uma suavizada, mas eu queria que tivesse acontecido igual aconteceu no livro, que ainda faltou partes da fala dela ali. O Jamie de kilt. O Jamie, ele passa a usar kilt desde o 4º livro, se não me engano. Eu acho que é desde o 4º mesmo. Ele usa o kilt dele desde quando ele foi para as colônias, porque lá na Escócia era proibido por lei usar kilt, né? Ter a cultura dos Highlanders ali impregnado é a coisa do kilt. Então lá, por lei, era proibido usar kilt. Mas quando ele foi para as colônias, ele já usava o kilt. Então, a gente lendo, a gente já sabia que ele usava kilt. Mas ver ele na série finalmente voltando a usar kilt é muito legal. Eu gostei muito de verdade. A luz tá ruim, né? Assim tá um pouco melhor. A Cruz de Fogo. A Cruz de Fogo, ela acontece quando o Jamie vai reunir todo mundo pela primeira vez, e ele faz todo aquele discurso ali mesmo, né? De chamar a galera, fazer a convocação, porque ele precisa saber se o povo é leal a ele ou não. Mas a parte da Cruz de Fogo acontece bem depois, porque acontece muitas coisas ainda no processo dessa chamada deles para ir caçar o Murtagh. Que na série não é caçar o Murtagh, é acabar com uma pequena rebeliãozinha que tem ali numa cidadezinha ali perto. Então, se não me engano, a milícia do Jamie vai ser chamada 3 vezes ou 2 vezes. Se não me engano, a última vez que vai ser chamada, que vai rolar a treta maior, né? A guerra de verdade. Mas essas outras vezes que vai ser chamada é só para acabar com algumas
arruaceiros, né, dos reguladores. Não é nada muito grandioso, não. Mas no livro essa parte da Cruz de Fogo demora um pouco mais a acontecer e explica ali. Durante o discurso dele ele já explicou o que é a Cruz de Fogo, mas na série, no livro, ele não explica durante o discurso. Ele explica antes o discurso, acho que ele tá explicando, não sei se é pro Germain. Ele tá explicando para alguém o que é aquela Cruz de Fogo, né? Que é um símbolo ali onde o chefe da galera ali chama eles, convocam eles para poder ir para a guerra juntos. Então, eu não lembro quando exatamente ele bota fogo na Cruz de Fogo, mas primeiro ele explica a Cruz de Fogo e depois rola a Cruz de Fogo. A Marcelle grávida. Eu não sei se a Marcelle até então no atual momento da série ela já tá com as 2 crianças. Eu falei que já era o 3º filho dela, mas eu fiquei em dúvida na verdade se já era o 3º dela, porque ou ela tava segurando o Jeremiah. Mas o Fergus e a Marcelle vão ter 3 filhos. E durante o 5º livro, no final do 5º livro, ela anuncia a gravidez dela do 3º filho dela, que é o Germain. Eu esqueci o nome do pequeno. Acho que a segunda é a Joan e tem o 3º que eu esqueci o nome. Mas eles vão ter 3. E toda a situação ali do livro, 5º, se passa durante 2 anos. São 2 anos durante todos os acontecimentos do 5º livro, que eu acho que ele começa no começo do ano de 1770 e termina em 1772, se não me engano. Então são 2 anos aí de acontecimentos. Na série nunca foi de datar, né, o começo da série, tal data. No livro sempre tem a data. Então a gente sabe que se passaram 2 anos. Bom, aí acaba a série com o Murtagh indo embora, que é uma coisa assim que não tem na série. Como eu falei, o Murtagh já foi pro saco, ele morreu. Mas, deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Acho que não, acho que só foram esses os acontecimentos da série que eu lembrei que são diferentes ou acontecia de uma forma diferente no livro. Bom, se você quiser que todo episódio eu faça esse tipo de vídeo de colocando a situação da série ou analisando ou falando como é a situação no livro, é só você comentar aqui embaixo, tá? Deixa aí falando, eu quero para todos os episódios, que a gente vai fazer para todos os episódios. Só que tem aquela coisinha, minha memória não é muito boa, então eu vou fazer daqueles momentos que eu vou lembrar. Então, deixa eu ver, eu acho que é isso mesmo, gente. Então é isso, se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, compartilha o canal. Obrigado por assistir o vídeo, beijão, tchau, até semana que vem.